Oi, meu nome é Tonin e eu praticamente tentei criar um jogo de avião, só que deu muito errado. Lá em meados de 2022, lá pra metade do ano mesmo, eu tava conversando com um amigo meu e eu pedi pra ele um tema, já que eu queria criar um jogo sobre alguma coisa. Eu não sabia o que criar nessa época, eu pedi um tema pra ele. Aí ele falou, avião. Aí eu falei, eu deixei esse jogo engavetado por 6 imensos meses até chegar a 2023. E na metade de janeiro de 2023 eu comecei a produção dessa gigantesca aberração. E bom, pra começar, esse jogo ele ia ser um jogo de fases. Ele ia ser um jogo de fases, né? Porque só teve uma no final de tudo. Ele ia ser um jogo de 5 fases praticamente, onde tu teria que passar com o avião pra outras fases e teria um carinha no aeroporto que tu falaria pra tu conseguir passar as fases. E esse cara também ele não existiu. É foda. De primeiro eu já comecei fazendo o cenário e o jogador, praticamente o aeroporto, né? O primeiro cenário. E o próximo cenário já seria o jogo. O fundo, o background que eu pesquisei no Google, demorei horas. Eu demorei horas procurando uma boa imagem de aeroporto ao invés de fazer uma tela branca, um fundo cinza com uns detalhezinhos bonitinhos tipo um aeroporto. E foi essa imagem aqui que eu peguei, essa maravilha. Ficou muito foda. Olha aqui como é que ficou. Olha como é que ficou. Essa maravilha. Olha, foda. E bom, terminando essa primeira parte, que seria do cenário principal e o jogador, já tava tudo se mexendo, bonitinho. Eu parti para a segunda parte, que seria o jogo em si, o jogo do avião. O jogo do avião. Uau! Lembra que eu falei que esse jogo ia ser um jogo de fases? Meio que de começo, essa não era a ideia, aparentemente, porque eu não sei por que caralhos eu ia fazer um jogo de Flappy Bird de avião. Mas eu tentei. E como o Flappy Bird era um jogo que tinha uma gravidade que puxaria o passarinho para baixo, eu tive que fazer o mesmo, fazer uma gravidade para puxar o avião para baixo. E foi a coisa mais incrível que eu fiz. Eu ficou puxando o avião pra puta que pariu. Eu coloquei uma barra de espaço pra ele não sumir do jogo e morrer no limbo. Acabou. E também fiz com que ele rodasse. Como o passarinho do Flappy Bird roda, ele também ia rodar. Não ia ser muito diferente, porque a única diferença é que ia ser um avião rodando. Não ia ser um pássaro bolinha, ia ser um avião retangular rodando. Foi legal. E ficou praticamente assim, ó. Teve essas fases aqui dele. E pode não parecer, mas isso aqui é muito divertido. Eu já fui procurar o inimigo do avião que seria. E foi nessa hora que eu pensei, porra, 2 torres. Mentira, eu não coloquei nada. E foi aí que acabou a era do Flappy Bird. E foi aí que eu comecei a fazer a produção do jogo de fases. Onde eles passariam as fases, que no final só teve uma fase. E virou um jogo de pontuação do dinossauro. Teve muitas voltas esse jogo. E antes disso também acabar, eu tinha feito uma animaçãozinha e uns sprites pro jogador no cenário do aeroporto, que ficou assim, ficou bonitinho, tá? Ficou fofo. Eu lembro que eu fiquei muito tempo desenhando isso. E o Pixel Studio do celular, ele não deixava um PNG legal, ficava um fundo preto. Não era um PNG, era um fundo preto. Acabou. Aí ficava muito estranho. Mas ele tá aí, ó, bonitinho, ó. Lindo. E depois de terminar essa ideia horrenda do Flappy Bird, que seria um Flappy Bird de avião, eu praticamente comecei esse jogo de fases, que era pra ter 5 fases no mínimo, né? Mas no final só teve uma. E ficou até que divertidozinho, entre bastante aspas. E bom, o que faltava pra esse jogo, pra ele terminar, eram os inimigos e o cenário da parte do avião. Era apenas isso. E bom, pra parte do cenário do avião não ficar algo totalmente escura, cinza, triste, feia, eu peguei uma imagem no Google de uma praia e botei. Sim, uma praia num jogo onde é um avião andando praia. E eu peguei os inimigos e desenhei eles no AZ Sprite, que ficou essa maravilha aqui. Ficou magnífico. Ignora que é quase o mesmo sprite do avião do jogador, mas tá belo. Belíssimo. E a maior dificuldade que eu tive nesse jogo praticamente foi fazer um cenário e fazer os inimigos virem até você. Porque eles demoraram muito pra vir. Eles ficaram assim, depois ficaram assim, e terminei isso daqui.
Ficou decente até. Não ficou a melhor coisa do mundo, mas ficou decente. E bom, depois de ter feito esse cenário belo aqui também, que eu botei no fundo pra não ficar aquele cenário feio, eu fiz um sisteminha de fundo parallax, que era pra funcionar. E o que é um parallax? Parallax é quando tem uma cena só e essa cena ela vai rodando infinitamente pra dar aquela sensação de movimento. E deu um pouco, só que tava feio. Tava muito feio. Mas deixei daquele jeito e pronto, fui criar um executável pra mandar pra minha amiga pra ela jogar. E depois de saber que o executável desse jogo não estava rodando por algum motivo, eu desisti da Godot. Eu caí fora, apaguei os projetos porque eu estava muito cansado mentalmente com códigos e códigos que não pegaram. Eu fiquei muito biluteteia das ideias. E praticamente depois que a Godot não quis fazer o executável, que eu não sei por qual motivo não quis fazer, eu fui pra Game Maker, onde eu fiz todos os... que foi... onde eu fiz praticamente tudo que eu tinha feito na Godot, só que no Game Maker, que foi a colisão, o sistema do personagem andar, e também os inimigos virem até você. E botei o cenário também. E pra não ficar algo muito repetitivo, por assim dizer, eu tentei colocar um chefão, já que não ia virar um jogo nem com pontuação, porque não consegui ter uma pontuação, mas eu ainda tentei botar. E também não ia ter as fases, já como eu também tinha deletado o aeroporto, porque ia demorar muito, eu tava querendo terminar isso. Aí de chefão eu praticamente coloquei o Rodrigo Faro, que ia tirar o Não Vai Dar Namoro. Eu não lembro se é esse o programa dele, mas era esse que eu botei. E ele não pegou. E mesmo assim eu deixei ele na cena porque eu tava com preguiça de tirar no dia. Mas ele não tava funcionando. Mas mesmo assim, se tu encostasse nele, tu ainda morria. E nessas tentativas de fazer ele atirar, eu consegui fazer coisas que eu me surpreendi. Foi as coisas mais engraçadas até que aconteceu durante esse projeto, que foi tentar atirar e a tela inteira ser consumida por algo rosa. Eu não sei como eu fiz isso, mas eu consegui. E praticamente foi isso, e eu consegui criar o executável pela Game Maker e eu mandei pra 2 amigos meus pra eles testarem esse jogo. E foi praticamente isso aqui que eles Fora da loja. Viado, essa porra. Tô confiando. Compartilha a tela quando for. Eu tô confiando em você, viu? Confia, pô. Se fizer merda, se der merda aqui, se estiver fazendo brincadeirinha com a minha cara. Bora, meu irmão. Tá ligado, né? Eu Tá tô, ligado que a eu tô tropa- ansioso, bora. Tá uma merda. Mas tem o Rodrigo, porque eu esqueci de tirar ele. Ah, O Rodrigo... mas não era pra ter o Rodrigo, era pra ter o Celso, no caso. Tem o Era Celso. pra ter o Celso, só que eu fiquei com preguiça porque tu tinha falado, bota o Rodrigo. Eu botei o Rodrigo, porque ele era do Não Vai Dar Namoro. Eu acho que eu esqueci de tirar um bagulho aí. E só. Só isso, eu só esqueci de tirar um bagulho, de resto tá tudo de boa. Ih, não foi. E também... e mexe nas setinhas. Meu Deus! Era pra ele não vir agora. Eita. E aquele zero ali era pra ser um contador, que ele ia subindo os pontinhos de quanto tempo tu tá vivo. E não tem as colisões. E não tem a colisão. Por quê? Porque eu esqueci de muita coisa. Oxi, como é que vai? Na setinha. Eita caralho! Hardcore jogar, hardcore. Esqueci de tirar o Rodrigo. O Rodrigo Faro ele ia tirar o Não Vai Dar Namoro. Como eu não consegui programar isso, eu ia tirar ele, só que eu esqueci. Eu posso bater nele? Pode, se tu bater nele, tu morre. Pera aí, cara, tu morre pra porra. E não tem colisão, não tem parede em cima, então tu pode atravessar praticamente. Eu esqueci de botar. Esqueci não, eu fiquei com preguiça só, mas... Aí tu pode bater nele agora. Aí tu morre. Muito pro, toma. Assim até eu, pô. Meu Deus, o vídeo voltou. Calma. Boa. E não tem pausa, nem tela de começar. Olha que boa. Não tem nem tela cheia também. Sadness. Tá, nossa. Ó. Mas e aí seu feedback, né? Tu de 0 a 10, o que você acha? Tá bom, maluco, eu dou 8. Tem chance de virar um jogo promissor, caramba.
Tu fala isso com uma Tem- voz de raiva. Não, não é voz de raiva, pô. Tem que virar um jogo que eu não sou, cara. Isso pode virar um bagulho legal do futuro. Olha que joguinho bonito, é. Me Eu sou orgulho, muito pro. me orgulho. Sim, Mas óbvio. eu nunca mais. Mas eu nunca mais vou mexer nisso. É tipo um. Estudo. Não, tipo um joguinho do dinossauro. Isso! Que você Só joga que- quando não tem internet. É. Aí o Celso, É. quando ele chegasse ali, era pra ele Celso lançar Portiolli os o quê, bagulho. pô? Rodrigo, isso, Faro, o mano. Rodrigo. Era pra ele atirar os Não Vai Dar Namoro. Só que eu não consegui. Aí eu esqueci de tirar ele, aí ele ficou no Esse meio. jogo não tem final não, né? Não, Só uma é reta. só. É. Ia ter umas nuvens. Pô, esqueci de muita coisa parando pra pensar. É verdade, né? Mas ok, mas Esqueceu ok. de colocar o elemento de diversão no seu jogo. Eu esqueci de muita coisa. Mas eu me diverti demais fazendo essa merda. De 0 a 10, deu uma nota. 10. Tá muito bom, mano. Eu nunca tinha visto alguém fazer um jogo. E eu nunca tinha jogado o jogo da pessoa que fez o jogo. Tipo, uma pessoa que eu conheço fez um jogo. Ah. Tipo, meu Deus. Isso é muito insano. Eu vou fazer o novo Hogwarts Legacy. Me aguarde. E bom, foi praticamente essa a minha experiência com a tentativa de a criação de um jogo, porque eu não considero isso aqui um jogo, bota muitas aspas se isso aqui for um jogo, mas eu fiquei feliz com ter... Eu fiquei feliz terminando esse projeto que eu tinha feito, e foi algo que me deixou feliz também. Foi eu ter conseguido terminar e não ter deixado pra lá, feito, literalmente deixei pela metade ou quase um ano. Mas isso aí não vem ao caso. O importante é que eu terminei e eu fiquei feliz com esse resultado. E obrigado se tu chegou até o final do vídeo, que eu acho muito difícil. E tchau.